Segredo chocante. Repórter revela que ex-militar é vítima de um passado assustador. Em uma pequena cidade que parece ter parado no tempo, uma sombra se estende sobre cada esquina. Marcos, um ex-militar que voltou da guerra como um fantasma, carrega em seus olhos o peso de um segredo insuportável. Moradores sussurram sobre ele, trocam olhares furtivos e murmúrios aterrorizados. Dizem que sua presença atrai maldições e que a lembrança de seus companheiros caídos o persegue incansavelmente. Mas o que realmente aconteceu naquela missão fatídica? O que tornou Marcos uma figura tão enigmática? Ana, uma jornalista destemida e obstinada, não consegue resistir à tentação. Começa a escavar por trás das máscaras que as pessoas usam para lidar com o passado obscuro da cidade. Os olhos de Ana brilham com a determinação de quem busca justiça. Ela é atraída pelos mistérios que pulsam sob a superfície, como um coração que não para de bater, mesmo quando a vida parece se apagar. Cada passo que dá em direção à verdade é como desenterrar uma cicatriz, uma ferida que a cidade não consegue curar. Ela descobre que Marcos não é apenas um homem assombrado por memórias. Ele é um sobrevivente de uma experiência tão horrível que seus companheiros se tornaram apenas nomes em uma lista de mortos. As casas antigas, com janelas cobertas de poeira, guardam segredos que ecoam através dos anos. Murmúrios de traição e horror atravessam as paredes, envolvendo a cidade em um clima de medo e desconfiança. Conforme Ana investiga, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar de forma inquietante. Há rumores de um crime hediondo, algo que deveria ter permanecido oculto, e Marcos, com seus traumas e silêncio, é a chave. Cada nova pista que descobre faz o coração dela acelerar. Entretanto, a urgência de sua busca se mistura a um dilema moral. Como jornalista, seu dever é trazer à luz a verdadeira história. Mas e se isso significar acabar com a vida de Marcos, um homem que já sofreu o suficiente? O nó na garganta aumentava, enquanto pensava em expor suas descobertas. Contudo, não tarda a perceber que sua investigação vai além do que imaginava. Assim que informações sobre uma rede de oficiais de alta patente engajados em um encobrimento começam a surgir, o clima se torna opressivo. Quem são esses homens? O que estão dispostos a fazer para proteger seus segredos? Ana se vê em um labirinto de mentiras que se entrelaçam. E a cada passo, a sombra de perigo cresce. Uma nova pista, uma ligação anônima, provoca um arrepio na espinha dela. A sensação de que alguém a observa se intensifica, e a pergunta se transforma em um grito. Quem ou o que faria qualquer coisa para garantir que esse passado permaneça enterrado? Ana sente a adrenalina pulsar, mas também uma sutil fraqueza. O desejo de salvar Marcos, de protegê-lo de um destino ainda mais sombrio, a consome. E agora, mais do que nunca, ela percebe que a verdade pode ter um custo alto. As sombras da cidade a cercam, e os mistérios se acumulam, enquanto o telefone toca, reverberando na solidão do seu escritório. O que ela descobrirá a seguir. Ana atendeu ao telefone, o som da campainha ecoando como um alerta em sua mente. Quem é? Sua voz saiu mais tensa do que pretendia. Do outro lado, uma voz rouca disse: "Você está se metendo em algo muito maior do que imagina. Cuidado com o que você vai descobrir." O aviso carregava uma urgência palpável. Seu coração começou a pulsar acelerado. O rosto de Marcos, seus olhos cheios de dor e segredos, invadiu sua mente. Ela não poderia deixá-lo sozinho nesse labirinto. "Quem é você?"
indagou Ana, mas o silêncio tomou conta. O telefone desligou com um clique seco. Ela se despediu do medo e decidiu que não podia mais ser apenas uma observadora. Era hora de agir. Rasgou as páginas de seu bloco de anotações. Anotou as últimas informações que coletara sobre a missão de Marcos. Um massacre encoberto. Gritos silenciados. A cidade estava cheia de ecos de injustiça, e ela era a única que ainda se atrevia a escavar. Marcos era seu foco, mas não era só isso. Havia outros nomes que cruzavam seu caminho. Outros ex-militares, figuras que antes pareciam apenas um ruído de fundo na história. Ana decidiu procurá-los, mas conforme ela se aprofundava, percebeu que a cidade a observava. Olhares desconfiados se tornaram mais intensos, sombrios. Ela podia sentir. Era como um filme de terror. Todos sabiam algo que ela não sabia. À medida que a noite caía, uma sensação de pânico tomou conta dela. Por que a cidade não deixava Marcos em paz? O telefone tocou novamente, mas não era a mesma voz. Era uma pessoa que Ana quase não conhecia. Uma mulher. Ana, é você? A voz tremia. Era Cláudia, a irmã de Marcos. Ele precisa de sua ajuda. Eles estão vindo atrás dele. A adrenalina disparou. Quem está vindo, Cláudia? Antes que Cláudia pudesse responder, um barulho ensurdecedor explodiu do lado de fora. Vidros quebrando, gritos. Ana correu até a janela, seu coração disparado. Bandidos! Gritou alguém na rua. A imagem era caótica. Uma multidão correndo. Policiais e pessoas armadas. O cheiro de pólvora invadia o ar. Marcos! O temor a consumia. O que ele tinha feito para atrair tudo isso? Ela precisava encontrá-lo. Precisava impedi-lo de entrar mais fundo no sofrimento. Ana vestiu um casaco e saiu apressadamente. O caos estava por toda parte. Ela se esgueirou entre as pessoas, buscando um rosto familiar. Cláudia apareceu, pálida e assustada. Marcos, ele não está em casa. Estão atrás dele, Ana. Era isso que ela temia. Precisamos encontrá-lo. Mas uma sombra passou por ela. Um homem grosso, barreira de músculos, a interceptou. Você está procurando por Marcos? Não faça isso, garota. É tarde demais. A neblina de confusão e medo penetrou em seu cérebro. Ela olhou nos olhos do homem e viu algo familiar. Um nó se formou em sua garganta. Você fazia parte daquela missão, não fez? O homem contraiu a mandíbula. Um riso frio escapou de seus lábios. Você não entende a profundidade do que está envolvida. A verdade que você procura pode te matar. Ela recuou, a dura realidade desmoronando como um castelo de cartas. As peças do quebra-cabeça estavam mudando tão rapidamente que ela mal conseguia acompanhar. O passado de Marcos, seu próprio papel na história, tudo parecia girar de forma caótica. Antes que pudesse processar tudo, outra explosão ressoou, mais perto. O homem fingiu correr, seus olhos brilhando de uma excitação assustadora. Ana estava agora em um ponto sem volta. A verdade estava tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante. O que ela faria em seguida poderia mudar tudo. Ela estava prestes a descobrir segredos que a ligavam a Marcos de uma maneira que jamais imaginara. Os ecos de uma verdade obscura reverberavam pela cidade enquanto a pergunta permanecia. Quem realmente era Marcos e por que sua vida estava entrelaçada com o destino de tantos outros? Ana ficou paralisada. O homem à frente dela era um mistério e uma ameaça. Você
Você fazia parte daquela missão, não fez? A voz dela soou mais alta que o barulho ao redor. O homem não respondeu. Em vez disso, um sorriso frio cortou seu rosto. O pânico tomou conta de Ana, mas ela precisava saber. O que estava acontecendo? Por que ele estava ali? Escute, garota. Você não tem ideia do que está arrastando para cima. Essa cidade, esses segredos, eles têm um preço. A voz dele era quase um sussurro, mas carregava a urgência de quem estava em uma missão. Com um movimento brusco, ele se afastou, desaparecendo na multidão apavorada. Coração acelerado, Ana ouviu Cláudia gritar seu nome. Ana, vamos! Olhando em volta, uma sombra parecia encobrir a cidade. O cheiro de pólvora e destruição pairava no ar, a adrenalina disparando em suas veias. E se a missão de Marcos for mais do que um massacre? E se a verdade sobre ele mudar tudo o que acreditamos? Pensou. Ela precisou da resposta. Seguiu Cláudia, enquanto a confusão tomava conta. Mas no fundo uma voz sussurrava. E se suas descobertas trouxessem ainda mais horror do que esperado? O pânico ainda não havia atingido seu pico. Um grito cortou o ar. Marcos! Alguém chamou no meio da rua. Era um grito familiar. Ana se virou, e lá estava Marcos, sentado contra a parede, ensanguentado. O rosto dele transparecia dor, mas havia algo mais, algo que a fez hesitar. Entre os sussurros da multidão, ela percebeu uma expressão. Nos olhos dele, não era só medo, era desespero. Algo estava errado. Marcos, o que aconteceu? Ela gritou, corroendo-se por dentro ao vê-lo daquele jeito. Ele levantou a mão, e o que fez em seguida fez seu coração parar. Ele girou o braço, revelando marcas que ela nunca tinha visto. Cicatrizes e símbolos estranhos estavam gravados, como se sua pele tivesse sido marcada por um fogo intenso. Ana, você não entende. Não é só sobre a missão. Eu fiz algo. Nesse instante, tudo mudou. A verdade que ela temia descortinava-se. O que você fez? Perguntou com um nó na garganta, a esperança vacilando. Hesitou, os olhos cheios de culpa e dor. Eu deixei eles morrerem. Meus amigos. Mas não só isso. Eles não são apenas nomes, Ana. Eles estão vivos, ou pelo menos parte deles. O choque atingiu Ana como um soco. Como assim parte deles? Ela murmurou, confusa. Era uma revelação aterradora. Uma verdade que poderia desmantelar não só a vida de Marcos, mas toda a cidade. Eles se tornaram algo que eu não sabia que usariam a gente dessa maneira. Antes que ela pudesse processar, um estrondo fez o chão tremer. A casa mais próxima desabou em uma nuvem de poeira e gritos. Ana olhou em pânico, sem saber o que fazer. Mas havia algo em Marcos, uma urgência crescente. Ele levantou a voz, seu tom cheio de desespero. Você precisa acreditar em mim. Eles estão atrás de mim porque sabem que eu sei. O tempo parou por um segundo. O que ele realmente queria dizer? O que era tão terrível que o deixara assim? O que havia no passado deles que se transformara em um pesadelo sem fim? Ela olhou em volta, a cidade girando em caos, e a única certeza que tinha era que tudo o que sabia estava prestes a ser virado do avesso. O que exatamente era a verdade que Marcos escondia? E o que ele havia despertado? Justo nesse momento, a multidão começou a gritar outra vez, e uma nova sombra apareceu ao fundo. Um novo inimigo ou aliado? Não importa. A verdade estava apenas começando a se revelar, e Ana precisava saber até onde isso poderia levá-la. Ana ficou paralisada. O homem à sua frente era um mistério e uma ameaça. Você fazia parte daquela missão.
Não fez? A voz dela soou mais alta que o barulho ao redor. O homem não respondeu. Em vez disso, um sorriso frio cortou seu rosto. O pânico tomou conta de Ana, mas ela precisava saber. O que estava acontecendo? Por que ele estava ali? Escute, garota. Você não tem ideia do que está arrastando para cima. Essa cidade, esses segredos, eles têm um preço. A voz dele era quase um sussurro, mas carregava um peso, como se tivesse a responsabilidade de alertá-la. Em um movimento brusco, ele se afastou, desaparecendo na multidão apavorada. Coração acelerado, Ana ouviu Cláudia gritar seu nome. Ana, vamos! Olhando ao redor, uma sombra parecia encobrir a cidade. O cheiro de pólvora e destruição pairava no ar, e a adrenalina disparava em suas veias. E se a missão de Marcos for mais do que um massacre? E se a verdade sobre ele mudar tudo o que acreditamos? Pensou. Ela precisava da resposta. Seguiu Cláudia, enquanto a confusão tomava conta. Mas no fundo, uma voz sussurrava. E se suas descobertas trouxessem ainda mais horror do que o esperado? Um grito cortou o ar. Marcos! Alguém chamou no meio da rua. Era um grito familiar. Ana se virou e lá estava Marcos, sentado contra a parede, ensanguentado. O rosto dele transparecia dor. Mas havia algo mais. Algo que a fez hesitar. Entre os sussurros da multidão, percebeu uma expressão nos olhos dele. Não era só medo. Era desespero. Algo estava errado. Marcos, o que aconteceu? Ela gritou, sentindo um nó-se formar na garganta ao vê-lo naquele estado. Ele levantou a mão e o que fez em seguida fez seu coração parar. Ele girou o braço, revelando marcas que ela nunca tinha visto. Cicatrizes e símbolos estranhos estavam gravados, como se sua pele tivesse sido marcada por um fogo intenso. Ana, você não entende. Não é só sobre a missão. Eu fiz algo. Nesse instante, tudo mudou. A verdade que ela temia descortinava-se. O que você fez? Perguntou com uma esperança vacilando. Ele hesitou, os olhos cheios de culpa e dor. Eu deixei eles morrerem, meus amigos. Mas não só isso. Eles não são apenas nomes, Ana. Eles estão vivos, ou pelo menos parte deles. O choque atingiu Ana como um soco. Como assim, parte deles? Ela murmurou, confusa. Era uma revelação aterradora. Uma verdade que poderia desmantelar não só a vida de Marcos, mas toda a cidade. Eles se tornaram algo. Eu não sabia que usariam a gente dessa maneira. Antes que pudesse processar tudo, uma explosão fez o chão tremer. O prédio mais próximo desabou em uma nuvem de poeira e gritos. Ana olhou em pânico, sem saber o que fazer. Mas havia algo em Marcos, uma urgência crescente. Ele ergueu a voz, seu tom cheio de desespero. Você precisa acreditar em mim. Eles estão atrás de mim porque sabem que eu sei. Nesse momento, a multidão começou a gritar novamente, e uma nova sombra surgia ao fundo. O pânico tomou conta. De repente, uma mulher apareceu, segurando um bebê, e até ela estava no meio do caos. O que está acontecendo aqui? Pensou Ana, confusa. Mas o que a deixou paralisada foi o olhar da mulher, que a reconheceu. Ana, é você? Gritou a mulher, e Ana sentiu um frio na espinha. O que havia de tão familiar? O bebê estava ensanguentado e na mão dela um pedaço de roupa rasgada que parecia familiar. A conexão a atingiu como uma flecha. Isso não pode ser. Você precisa entender, Ana. O que fizemos e que deixamos para trás pode ter voltado para nos assombrar. A realidade se desfez em sua mente. O olhar da mulher fixava-se em seu rosto,
revelando uma verdade muito mais profunda e aterradora do que Ana imaginava. Ela olhou para Marcos, depois para a mulher, e as peças começaram a se encaixar de forma aterradora. Cada segundo fazia o pânico aumentar. "Quem é você? O que isso significa?" Ana perguntou, desesperada, sem saber que o que estava prestes a descobrir poderia desmoronar toda a sua vida. Essa verdade estava prestes a desvelar uma conexão que poderia mudar tudo. Ana ficou paralisada. O homem à sua frente era um mistério e uma ameaça. Você fazia parte daquela missão, não fez?" A voz dela soou mais alta que o barulho ao redor. O homem não respondeu. Em vez disso, um sorriso frio cortou seu rosto. O pânico tomou conta de Ana. Mas ela precisava saber. O que estava acontecendo? Por que ele estava ali? "Escute, garota. Você não tem ideia do que está arrastando para cima. Essa cidade, esses segredos, eles têm um preço." A voz dele era quase um sussurro, mas carregava um peso, como se tivesse a responsabilidade de alertá-la. Em um movimento brusco, ele se afastou, desaparecendo na multidão apavorada. Coração acelerado, Ana ouviu Cláudia gritar seu nome. "Ana, vamos!" Olhando ao redor, uma sombra parecia encobrir a cidade. O cheiro de pólvora e destruição pairava no ar, e a adrenalina disparava em suas veias. E se a missão de Marcos for mais do que um massacre? E se a verdade sobre ele mudar tudo o que acreditamos? Pensou. Ela precisava da resposta. Seguiu Cláudia enquanto a confusão tomava conta. Mas no fundo, uma voz sussurrava. E se suas descobertas trouxessem ainda mais horror do que o esperado? Um grito cortou o ar. "Marcos!" Alguém chamou no meio da rua. Era um grito familiar. Ana se virou e lá estava Marcos, sentado contra a parede, ensanguentado. O rosto dele transparecia dor. Mas havia algo mais, algo que a fez hesitar. Entre os sussurros da multidão, percebeu uma expressão nos olhos dele. Não era só medo, era desespero. Algo estava errado. "Marcos, o que aconteceu?" Ela gritou, sentindo um nó se formar na garganta ao vê-lo naquele estado. Ele levantou a mão e o que fez a fez congelar. Ele girou o braço, revelando marcas que ela nunca tinha visto. Cicatrizes e símbolos estranhos estavam gravados, como se sua pele tivesse sido marcada por um fogo intenso. "Ana, você não entende. Não é só sobre a missão. Eu fiz algo." Nesse instante, tudo mudou. A verdade que ela temia descortinava-se. "O que você fez?" perguntou com a esperança vacilando. Ele hesitou, os olhos cheios de culpa e dor. "Eu deixei eles morrerem. Meus amigos. Mas não só isso. Eles não são apenas nomes, Ana. Eles estão vivos, ou pelo menos parte deles." O choque atingiu Ana como um soco. "Como assim parte deles?" ela murmurou, confusa. Era uma revelação aterradora. Uma verdade que poderia desmantelar não só a vida de Marcos, mas toda a cidade. Eles se tornaram algo. Eu não sabia que usariam a gente dessa maneira. Antes que pudesse processar tudo, uma explosão fez o chão tremer. O prédio mais próximo desabou em uma nuvem de poeira e gritos. Ana olhou em pânico, sem saber o que fazer. Mas havia algo em Marcos, uma urgência crescente. Ele ergueu a voz, seu tom cheio de desespero. "Você precisa acreditar em mim. Eles estão atrás de mim porque sabem que eu sei." Nesse momento, a multidão começou a gritar novamente, e uma nova sombra surgia ao fundo. O pânico tomou conta. De repente, uma mulher apareceu, segurando um bebê, e até ela estava no meio do caos. O que estava acontecendo aqui? Ana se perguntou, confusa. Mas o que a deixou paralisada foi o olhar da mulher, que a reconheceu. "Ana, é você?" gritou a mulher, e Ana sentiu um frio na espinha.
O que havia de tão familiar? O bebê estava ensanguentado, e na mão dela, um pedaço de roupa rasgada que parecia familiar. A conexão a atingiu. Como uma flecha. Isso não pode ser. Você precisa entender, Ana. O que fizemos, o que deixamos para trás, pode ter voltado para nos assombrar. A realidade se desfez em sua mente. O olhar da mulher fixava-se em seu rosto, revelando uma verdade muito mais profunda e aterradora do que Ana imaginava. Ela olhou para Marcos, depois para a mulher, e as peças começaram a se encaixar de forma aterradora. Cada segundo fazia o pânico aumentar. Quem é você? O que isso significa? Ana perguntou, desesperada, sem saber que o que estava prestes a descobrir poderia desmoronar toda a sua vida. Naquele momento, a mulher ergueu o bebê, e uma expressão de horror se espalhou em seu rosto. Ele é de vocês, gritou a mulher, e Ana sentiu o mundo desabar ao seu redor. Era uma revelação devastadora. O que quer que fosse que Marcos tivesse feito, agora se tornava não apenas uma questão de sobrevivência, mas uma questão de legado. O que isso significava para todos eles? O que haviam alimentado sem perceber? Essa verdade estava prestes a desvelar uma conexão que poderia mudar tudo. Ana ficou paralisada, com o coração acelerado, se perguntando se o vazio que sentia era o início de uma jornada ainda mais sombria. O que mais estava escondido nesse pesadelo? Ana ficou paralisada. O olhar da mulher a perfurou como uma lâmina. Ele é de vocês, gritou, e aquelas palavras caíram como um peso sobre seus ombros. O coração de Ana disparou. O bebê, ensanguentado e chorando, parecia incompreensível em meio ao caos. Não pode ser. Sua mente girava, e a confusão a envolvia como uma névoa pesada. Marcos olhou de uma mulher para outra. O desespero em seus olhos crescia. Ana, eu não sabia que isso ia acontecer. Era para ter ficado no passado. Ele estava prestes a desmoronar, enquanto a cidade ao redor deles se tornava um campo de guerra. Gritos, explosões, o cheiro de fumaça, misturado à dor que a mulher carregava. Ana não conseguia processar. Como assim, de vocês? Eu não entendo. A cada segundo, a ansiedade aumentava e a realidade parecia distante. A mulher avançou, o olhar fixo. Vocês têm que entender. Essa cidade esconde muito mais do que acreditamos. O que Marcos fez despertou algo que não deveria ter sido despertado. Marcos se levantou lentamente, a dor visível em seu corpo. Ana, precisa acreditar em mim. Eu não fiz por querer. Eles nos usaram. E agora é pessoal. Eles vêm atrás de mim e vão atrás de todos nós se não pararmos isso. A multidão à sua volta estava em pânico, mas Ana só queria entender. Quem está vindo? Perguntou, seu tom urgente e misturado ao medo. Ouvia murmúrios, sentia olhares, mas nada fazia sentido. Então, como se o universo tivesse decidido se manifestar, a nova sombra apareceu. Um grupo de homens bem vestidos, com expressões frias, marchava em direção a eles. O líder, um homem com um sorriso cruel, cravou o olhar em Marcos. Então você decidiu revelar a verdade, não é? Disse ele, a voz baixa, mas cheia de veneno. Isso não terminará bem para você ou para eles. Ana sentiu um arrepio na espinha. O que eles querem? Sua voz tremia. Foi então que a mulher que segurava o bebê gritou. Corra! Eles vão acabar com todos nós. Um segundo depois, ouviu-se um tiro. Era um som nítido, cortante, seguido de um grito de dor. O homem do sorriso frio caiu, e a multidão entrou em pânico. Ana se virou, os instintos de sobrevivência gritando para ela se mover. Marcos, a gente precisa ir agora, gritou, puxando-o. Mas enquanto ela se movia,
notou que o bebê estava fixando os olhos em ela de uma forma estranha, quase conhecida. Como se ele soubesse, pensou, mas não tinha tempo para isso. A multidão estava se dispersando. O caos era absoluto. Vem, temos que sair daqui. Marcos a puxava em direção a uma rua lateral. E assim que trataram de se afastar do conflito, algo mudou no ar. Os murmúrios do pânico se tornaram sussurros de terror. Era como se o próprio espaço estivesse carregado de tensão. Ana olhou em volta e viu o reflexo de algo nas janelas quebradas de um prédio. O rosto familiar, mas distorcido. O horror trancafiou sua respiração. Marcos, é impossível. Isso não pode ser. O rosto era de alguém que ela conhecia. Alguém que deveria estar morto. Esse lugar está de volta. E se eles descobrirem que nós sabemos, não teremos como escapar. Marcos estava agora pálido, seus olhos fixos na imagem do passado que agora retornava. O bebê, nas mãos da mulher, começou a chorar mais forte, e Ana hesitou. A conexão era mais profunda e aterradora do que ela imaginava. Quem é o pai de verdade? Questionou Ana, a dor queimando em seu peito. O que se desdobrava era mais do que um pesadelo. Acima dos gritos da multidão, a questão pairou no ar. E enquanto o caos se desenrolava, o olhar de Marcos decidiu seu destino. A resposta poderia mudar tudo, mas quem seria capaz de suportar esse peso? Ana ficou paralisada. O olhar da mulher a perfurou como uma lâmina. Ele é de vocês! Gritou, e aquelas palavras caíram como um peso sobre seus ombros. O coração de Ana disparou. O bebê, ensanguentado e chorando, parecia incompreensível em meio ao caos. Não pode ser. Sua mente girava, e a confusão a envolvia como uma névoa pesada. Marcos olhou de uma mulher para outra. O desespero em seus olhos crescia. Ana, eu não sabia que isso ia acontecer. Era para ter ficado no passado. Ele estava prestes a desmoronar, enquanto a cidade ao redor dele se tornava um campo de guerra. Gritos, explosões, o cheiro de fumaça, tudo misturado à dor que a mulher carregava. Ana não conseguia processar. Como assim de vocês? Eu não entendo. A cada segundo, a ansiedade aumentava e a realidade parecia distante. A mulher avançou, o olhar fixo. Vocês têm que entender. Essa cidade esconde muito mais do que acreditamos. O que Marcos fez despertou algo que não deveria ter sido despertado. Marcos se levantou lentamente. Dor visível em seu corpo. Ana precisa acreditar em mim. Eu não fiz por querer. Eles nos usaram. E agora é pessoal. Eles vêm atrás de mim e vão atrás de todos nós se não pararmos isso. A multidão à sua volta estava em pânico, mas Ana só queria entender. Quem está vindo? Perguntou, seu tom urgente misturado ao medo. Ouvia murmúrios, sentia olhares, mas nada fazia sentido. Então, como se o universo tivesse decidido se manifestar, a nova sombra apareceu. Um grupo de homens bem vestidos, com expressões frias, marchava em direção a eles. O líder, um homem com um sorriso cruel, cravou o olhar em Marcos. Então você decidiu revelar a verdade, não é? Disse ele, a voz baixa, mas cheia de veneno. Isso não terminará bem para você, ou para eles. Ana sentiu um arrepio na espinha. O que eles querem? Sua voz tremia. Foi então que a mulher que segurava o bebê gritou: Corra! Eles vão acabar com todos nós! Um segundo depois, ouviu-se um tiro. Era um som nítido, cortante, seguido de um grito de dor. O homem do sorriso frio caiu, e a multidão entrou em pânico. Ana se virou, os instintos de sobrevivência gritando para ela se mover. Marcos, a gente precisa ir agora! Gritou puxando-o. Mas enquanto ela se movia, notou que o bebê estava fixando os olhos em ela de uma forma estranha, quase conhecida. Como se ele soubesse, pensou. Mas não tinha tempo para isso. A multidão estava se dispersando,
O caos era absoluto. Vem, temos que sair daqui. Marcos a puxava em direção a uma rua lateral. E assim que trataram de se afastar do conflito, algo mudou no ar. Os murmúrios do pânico se tornaram sussurros de terror. Era como se o próprio espaço estivesse carregado de tensão. Ana olhou em volta e viu o reflexo de algo nas janelas quebradas de um prédio. Um rosto familiar, mas distorcido. O horror trancafiou sua respiração. Marcos, é impossível. Isso não pode ser. O rosto era de alguém que ela conhecia. Alguém que deveria estar morto. Esse lugar está de volta. E se eles descobrirem que nós sabemos, não teremos como escapar. Marcos estava agora pálido, seus olhos fixos na imagem do passado que agora retornava. O bebê nas mãos da mulher começou a chorar. Mais forte, e Ana hesitou. A conexão era mais profunda e aterradora do que ela imaginava. Quem é o pai de verdade? Questionou Ana, a dor queimando em seu peito. O que se desdobrava era mais do que um pesadelo. Acima dos gritos da multidão, a questão pairou no ar. E enquanto o caos se desenrolava, o olhar de Marcos decidiu seu destino. A resposta poderia mudar tudo. Sou eu. A afirmação cortou o ar, pesada e definitiva. A mulher se virou, a expressão mudando de pânico para algo mais intenso. Você não entende, Ana. Tudo isso faz parte de um grande plano. O que fizemos nos conectou de formas que não podemos imaginar. Eu sabia que estava arriscando tudo. Era como se um pano tivesse sido levantado, revelando um labirinto de segredos. O que você está dizendo? Ana perguntou, a voz embargada. A verdade começava a se infiltrar na mente dela, e ela sentia que tudo o que acreditava saber estava desmoronando. Marcos, você precisa me explicar agora, Ana exigiu, enquanto a pressão aumentava em seu peito. A multidão em volta começava a se agitar novamente, os gritos mais altos, a tensão no ar eletrificada. A verdade estava quase ao alcance, mas a cada momento que passava, tudo parecia se desvanecer. O que mais havia ali? O que mais estava prestes a ser revelado? O olhar de Marcos, antes cheio de dor, agora trazia uma determinação sombria. Se não pararmos o que começamos, todos estaremos perdidos. E o que está atrás de mim? Eles estão mais perto do que nunca. E nesse instante, o peso da declaração o prendia. A verdade aterradora os observava, e ao mesmo tempo, um futuro nebuloso se armava à frente deles. Ana não sabia o que esperar, mas seu coração batia rápido, a adrenalina disparava. O que mais estava por trás de tudo isso? Ela sentiu que a jornada estava apenas começando, e essa verdade poderia mudá-los para sempre. O que viria a seguir seria um espelho do que eles não estavam prontos para enfrentar. Ana ficou paralisada. O olhar da mulher a perfurou como uma lâmina. Ele é de vocês! Gritou, e aquelas palavras caíram como um peso sobre seus ombros. O coração de Ana disparou. O bebê, ensanguentado e chorando, parecia incompreensível em meio ao caos. Não pode ser. Sua mente girava, e a confusão a envolvia como uma névoa pesada. Marcos olhou de uma mulher para outra. O desespero em seus olhos crescia. Ana, eu não sabia que isso ia acontecer. Era para ter ficado no passado. Ele estava prestes a desmoronar, enquanto a cidade ao redor deles se tornava um campo de guerra. Gritos, explosões, o cheiro de fumaça, tudo misturado à dor que a mulher carregava. Ana não conseguia processar. Como assim de vocês? Eu não entendo. A cada segundo, a ansiedade aumentava, e a realidade parecia distante. A mulher avançou, o olhar fixo. Vocês têm que entender. Essa cidade esconde muito mais do que acreditamos. O que Marcos fez despertou algo que não deveria ter sido despertado.
Marcos se levantou lentamente, a dor visível em seu corpo. Ana precisa acreditar em mim. Eu não fiz por querer. Eles nos usaram. E agora é pessoal. Eles vêm atrás de mim. E vão atrás de todos nós se não pararmos isso. A multidão ao redor estava em pânico, mas Ana só queria entender. Quem está vindo? Perguntou, seu tom urgente misturado ao medo. Ouvia murmúrios, sentia olhares, mas nada fazia sentido. Então, como se o universo tivesse decidido se manifestar, uma nova sombra apareceu. Um grupo de homens bem vestidos, com expressões frias, marchava em direção a eles. O líder, um homem com um sorriso cruel, cravou o olhar em Marcos. Então você decidiu revelar a verdade, não é? Disse ele, a voz baixa, mas cheia de veneno. Isso não terminará bem para você ou para eles. Ana sentiu um arrepio na espinha. O que eles querem? Sua voz tremia. Foi então que a mulher que segurava o bebê gritou: Corra! Eles vão acabar com todos nós! Um segundo depois, ouviu-se um tiro. Era um som nítido, cortante, seguido de um grito de dor. O homem do sorriso frio caiu, e a multidão entrou em pânico. Ana se virou, os instintos de sobrevivência gritando para ela se mover. Marcos, a gente precisa ir agora! Gritou, puxando-o. Mas enquanto ela se movia, notou que o bebê estava fixando os olhos nela de uma forma estranha, quase conhecida, como se ele soubesse, pensou. Mas não tinha tempo para isso. A multidão estava se dispersando. O caos era absoluto. Vem, temos que sair daqui. Marcos a puxava em direção a uma rua lateral. E assim que se afastaram do conflito, algo mudou no ar. Os murmúrios do pânico se tornaram sussurros de terror. Era como se o próprio espaço estivesse carregado de tensão. Ana olhou em volta e viu o reflexo de algo nas janelas quebradas de um prédio. Um rosto familiar, mas distorcido. O horror trancafiou sua respiração. Marcos, é impossível! Isso não pode ser! O rosto era de alguém que ela conhecia, alguém que deveria estar morto. Era Sofia, a melhor amiga que havia desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. Ana ficou chocada, seria um eufemismo. Sofia? O nome escapuliu de seus lábios como um suspiro. O que ela estava fazendo ali? Você não pode estar aqui. Você não pode ser real. Tudo em Ana gritava que algo estava muito errado. Marcos, percebendo seu estado, sussurrou: Ana, não se aproxime. Pode ser uma armadilha. Mas era tarde demais. Sofia se aproximava, seu olhar intenso, cheio de verdades não ditas. Vocês precisam entender, Ana. O que aconteceu naquela missão envolveu muito mais do que pensávamos. Estamos todos conectados. Você e Marcos, vocês nunca foram apenas vítimas. A revelação cortou o ar como uma faca. Uma conexão? O que isso significava para eles? Ana sentiu o corpo tremer. Do que você está falando, Sofia? Você está viva? Como? Por que você estava lá? Mas antes que Sofia pudesse responder, um novo tiro ecoou, e ela se virou abruptamente, pressionando a mão no peito, como se tivesse sido atingida. O horror se espalhou pelo rosto de Ana. Não, 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 não! Gritou, enquanto Sofia caía ao chão, seu semblante em choque e dor. O que estava acontecendo? Uma nova onda de pânico a envolveu. O que aquilo significava? Marcos a puxou, os olhos cheios de terror. Precisamos ir! Eles vêm atrás de nós! Mas Ana estava presa, o olhar fixo em Sofia, a sua vida se esvaindo com cada respiração. O que ela havia revelado antes de cair? Eles nunca foram apenas vítimas. Era uma armadilha? Tudo parecia se desmoronar. Marcos, há algo que não sei. Algo que precisamos desvendar. A verdade, ela está ligada a tudo isso.
A urgência nas palavras de Ana transbordava. Mas Marcos estava certo. O inferno havia se soltado. E agora a única certeza era incerteza. O custo da verdade poderia ser mais alto do que podiam imaginar. E as sombras que os cercavam se tornavam cada vez mais escuras. O que mais estava escondido naquela cidade? A dor, a traição e quem mais estaria vivo ou morto nesse labirinto de segredos? Ana sentia que estavam à beira de descobrir algo devastador, um segredo que mudaria tudo. E enquanto o caos o cercava, uma pergunta ecoava em sua mente. O que mais havia sido enterrado na escuridão? Ana ficou paralisada. O olhar da mulher a perfurou como uma lâmina. Ele é de vocês! Gritou. E aquelas palavras caíram como um peso sobre seus ombros. O coração de Ana disparou. O bebê, ensanguentado e chorando, parecia incompreensível em meio ao caos. Não pode ser. Sua mente girava, e a confusão a envolvia como uma névoa pesada. Marcos olhou de uma mulher para outra. O desespero em seus olhos crescia. Ana, eu não sabia que isso ia acontecer. Era para ter ficado no passado. Ele estava prestes a desmoronar, enquanto a cidade ao redor deles se tornava um campo de guerra. Gritos, explosões, o cheiro de fumaça, tudo misturado à dor que a mulher carregava. Ana não conseguia processar. Como assim de vocês? Eu não entendo. A cada segundo, a ansiedade aumentava e a realidade parecia distante. A mulher avançou, o olhar fixo. Vocês têm que entender, essa cidade esconde muito mais do que acreditamos. O que Marcos fez despertou algo que não deveria ter sido despertado. Marcos se levantou lentamente, a dor visível em seu corpo. Ana, precisa acreditar em mim. Eu não fiz por querer. Eles nos usaram. E agora é pessoal. Eles vêm atrás de mim e vão atrás de todos nós se não pararmos isso. A multidão ao redor estava em pânico. Mas Ana só queria entender. Quem? Quem está vindo? Perguntou, seu tom urgente misturado ao medo. Ouvia murmúrios, sentia olhares, mas nada fazia sentido. Então, como se o universo tivesse decidido se manifestar, uma nova sombra apareceu. Um grupo de homens bem vestidos, com expressões frias, marchava em direção a eles. O líder, um homem com um sorriso cruel, cravou o olhar em Marcos. Então você decidiu revelar a verdade, não é? Disse ele, a voz baixa, mas cheia de veneno. Isso não terminará bem para você ou para eles. Ana sentiu um arrepio na espinha. O que eles querem? Sua voz tremia. Foi então que a mulher que segurava o bebê gritou. Corra! Eles vão acabar com todos nós! Um segundo depois ouviu-se um tiro. Era um som nítido, cortante, seguido de um grito de dor. O homem do sorriso frio caiu, e a multidão entrou em pânico. Ana se virou, os instintos de sobrevivência gritando para ela se mover. Marcos, a gente precisa ir agora! Gritou, puxando-o. Mas enquanto ela se movia, notou que o bebê estava fixando os olhos nela de uma forma estranha, quase conhecida, como se ele soubesse, pensou, mas não tinha tempo para isso. A multidão estava se dispersando, o caos era absoluto. Vem, temos que sair daqui. Marcos a puxava em direção a uma rua lateral. E assim que se afastaram do conflito, algo mudou no ar. Os murmúrios do pânico se tornaram sussurros de terror. Era como se o próprio espaço estivesse carregado de tensão. Ana olhou em volta e viu o reflexo de algo nas janelas quebradas de um prédio. Um rosto familiar, mas distorcido. O horror trancafiou sua respiração. Marcos, é impossível. Isso não pode ser. O rosto era de alguém que ela conhecia, alguém que deveria estar morto. É a Sofia.
murmurou Marcos, seus olhos arregalando de incredulidade. A expressão de Marcos ficou mais sombria a cada palavra que Ana escutava. Mas eu achei que ela tivesse morrido na missão. A voz dele tremia, um eco de dor e pânico. Ana queria entender. Precisava. Mas o caos não dava descanso. Vocês não podem estar aqui. O que aconteceu naquela missão fez com que muitos virassem o que não são mais. Não era só sobre guerra. Era sobre o que encontraram lá, Sofia disse, se aproximando lentamente, como se as palavras fossem venenosas. Nós somos os últimos que restaram, e eles não vão parar até que tudo esteja perdido. Ana mal conseguia processar. O que você quer dizer com não são mais? A confusão e o medo apertavam seu peito. Antes que ela pudesse entender, uma explosão ecoou perto, e fragmentos da realidade dela começaram a se desfazer em pedaços. Marcos, o que está acontecendo? Ela sentiu os olhos de Sofia queimarem com segredos e mentiras não ditas. Mas não houve tempo para respostas. Uma série de disparos fez a multidão gritar ainda mais alto. Eles estão aqui! Marcos gritou, puxando Ana novamente. E enquanto se afastavam, a verdade começou a se revelar. O bebê começou a chorar ainda mais intensamente. Ele pode ser a chave, Sofia murmurou, olhando fixamente para o bebê. Ana sentiu um frio na espinha. O que você sabe sobre ele? Mas antes que qualquer coisa pudesse ser dita, uma sombra surgiu atrás de Ana. E então, a mulher que segurava o bebê virou-se lentamente. O que ela fez a fez congelar. Não pode ser. Era sua mãe, uma figura que acreditava estar perdida para sempre. Ana, precisamos falar agora. É sobre o que fomos forçados a fazer. É sobre você. As palavras a atingiram como a força de um punho. Todo o seu passado, todas as suas certezas desmoronaram. O que foi deixado para trás agora a perseguia. O bebê, o caos, tudo estava conectado. E a revelação estava em um pulo. Você nunca soube. A afirmação perfurou o ar pesado. Os olhos de sua mãe estavam cheios de uma verdade amarga. Eu só queria te proteger, mas está muito tarde agora. O que fizemos trouxe tudo isso de volta. O que está por trás do massacre tem a ver com você. A realidade que Ana conhecia estava desmoronando, e seu coração disparou. E a pergunta silenciosa ecoou em sua mente. Quem realmente era ela? E o que mais estava escondido nas sombras da cidade? A verdade estava prestes a engolir tudo, e a única certeza era que nada mais seria como antes. Ana ficou paralisada. O olhar da mulher a perfurou como uma lâmina. Ele é de vocês, gritou. E aquelas palavras caíram como um peso sobre seus ombros. O coração de Ana disparou. O bebê, ensanguentado e chorando, parecia incompreensível em meio ao caos. Não pode ser. Sua mente girava e a confusão a envolvia como uma névoa pesada. Marcos olhou de uma mulher para outra. O desespero em seus olhos crescia. Ana, eu não sabia que isso ia acontecer. Era para ter ficado no passado. Ele estava prestes a desmoronar, enquanto a cidade ao redor deles se tornava um campo de guerra. Gritos, explosões, o cheiro de fumaça, tudo misturado à dor que a mulher carregava. Ana não conseguia processar. Como assim de vocês? Eu não entendo. A cada segundo, a ansiedade aumentava e a realidade parecia distante. A mulher avançou, o olhar fixo. Vocês têm que entender. Essa cidade esconde muito mais do que acreditamos. O que Marcos fez despertou algo que não deveria ter sido despertado. Marcos se levantou lentamente, a dor visível em seu corpo. Ana, precisa acreditar em mim. Eu não fiz por querer.
Eles nos usaram e agora é pessoal. Eles vêm atrás de mim e vão atrás de todos nós se não pararmos isso. A multidão ao redor estava em pânico, mas Ana só queria entender. Quem está vindo? Perguntou, seu tom urgente misturado ao medo. Ouvia murmúrios, sentia olhares, mas nada fazia. Sentido. Então, como se o universo tivesse decidido se manifestar, uma nova sombra apareceu. Um grupo de homens bem vestidos, com expressões frias, marchava em direção a eles. O líder, um homem com um sorriso cruel, cravou o olhar em Marcos. Então você decidiu revelar a verdade, não é? Disse ele, a voz baixa, mas cheia de veneno. Isso não terminará bem para você ou para eles. Ana sentiu um arrepio na espinha. O que eles querem? Sua voz tremia. Foi então que a mulher que segurava o bebê gritou. Corra, eles vão acabar com todos nós. Um segundo depois, ouviu-se um tiro. Era um som nítido, cortante, seguido de um grito de dor. O homem do sorriso frio caiu e a multidão entrou em pânico. Ana se virou, os instintos de sobrevivência gritando para ela se mover. Marcos, a gente precisa ir agora, gritou, puxando-o. Mas enquanto ela se movia, notou que o bebê estava fixando os olhos nela de uma forma estranha, quase conhecida. Como se ele soubesse, pensou, mas não tinha tempo para isso. A multidão estava se dispersando. O caos era absoluto. Vem, temos que sair daqui. Marcos a puxava em direção a uma rua lateral. E assim que se afastaram do conflito, algo mudou no ar. Os murmúrios do pânico se tornaram sussurros de terror. Era como se o próprio espaço estivesse carregado de tensão. Ana olhou em volta e viu o reflexo de algo nas janelas quebradas de um prédio. Um rosto familiar, mas distorcido. O horror trancafiou sua respiração. Marcos é possível. Isso não pode ser. O rosto era de alguém que ela conhecia. Alguém que deveria estar morto. É a Sofia, murmurou Marcos, seus olhos arregalando de incredulidade. A expressão de Marcos ficou mais sombria a cada palavra que Ana escutava. Mas eu achei que ela tivesse morrido na missão. A voz dele tremia, um eco de dor e pânico. Ana queria entender, precisava, mas o caos não dava descanso. Vocês não podem estar aqui. O que aconteceu naquela missão fez com que muitos virassem o que não são mais. Não era só sobre guerra. Era sobre o que encontraram lá. Sofia disse, se aproximando lentamente, como se as palavras fossem venenosas. Nós somos os últimos que restaram, e eles não vão parar até que tudo esteja perdido. Ana mal conseguia processar. O que você quer dizer com não são mais? A confusão e o medo apertavam seu peito. Antes que ela pudesse entender, uma explosão ecoou perto, e fragmentos da realidade dela começaram a se desfazer em pedaços. Marcos, o que está acontecendo? Ela sentiu os olhos de Sofia queimarem com segredos e mentiras não ditas. Mas não houve tempo para respostas. Uma série de disparos fez a multidão gritar ainda mais alto. Eles estão aqui! Marcos gritou, puxando Ana novamente. E enquanto se afastavam, a verdade começou a se revelar. O bebê começou a chorar ainda mais intensamente. Ele pode ser a chave, Sofia murmurou, olhando fixamente para o bebê. Ana sentiu um frio na espinha. O que você sabe sobre ele? Mas antes que qualquer coisa pudesse ser dita, uma sombra se lançou sobre eles. Era uma figura encapuzada, movendo-se rapidamente através da multidão. Um movimento brusco aconteceu, e em um segundo, um grito cortante ecoou. Ana! A voz era familiar e ao mesmo tempo perturbadora. Era seu pai. Não, o que você está fazendo aqui? Gritou. Ele estava ali, em meio ao caos, mas ao mesmo tempo estranhamente sereno. Ana, você não sabe,
Você não sabe o que eles planejam fazer com você. Ele estendeu a mão, mas antes que ela pudesse alcançá-lo, uma luz intensa ofuscou seus olhos. E então, tudo escureceu. O silêncio tomou conta por um momento aterrador. Ana sentiu uma onda de desespero antes de acordar em um lugar desconhecido, isolada. Lâmpadas tremeluzindo, som de máquinas ao fundo. Ela estava em uma sala fria, sozinha. Marcos, Sofia, o eco da sua voz a fez-se sentir vazia. E então uma porta se abriu. Era alguém que não esperava ver. Você está viva. Isso é uma boa notícia. Era o homem do sorriso cruel. O mesmo que tinha sido morto diante dela. A revelação a atingiu como um soco. Você nunca teve controle algum sobre isso, Ana. Está tudo nos planos. É hora de descobrir quem você realmente é. O mundo em volta dela desabou. Em um instante, sua vida inteira foi jogada no estrondo do desconhecido. Segredos acumulados estavam prestes a serem revelados. E a única certeza que tinha agora era que, no final, tudo o que sabia estava prestes a se virar de cabeça para baixo.